Ó, pessoal, pegando um pouquinho o gancho aí do Thiago, né, das cidades inteligentes, pensando na aplicabilidade aí para nosso tema, né, que é resíduos sólidos. A gente vê que muito, assim como o Thiago disse, né, em cidades inteligentes não é só tecnologia, né? Cidades inteligentes é gestão de informação, gestão de dados, entender um pouco o problema para que consiga trazer soluções, né? Um exemplo aí que eu quero trazer, como a gente fala da coleta, né? Um exemplo, na minha casa, a coleta de lixo de resíduos passa todos os dias, né? Será que seria necessário a coleta passar todos os dias na frente da minha casa? Como é que é essa logística da coleta, né? Como é que eles avaliam isso, né? Então, eu coloco o resíduo para fora da minha casa 2 vezes por semana, mas o caminhão está passando lá todo dia, né? Gerando um custo de caminhão, de equipe. E como é que a prefeitura consegue avaliar isso se ela não tem essa informação? Se ela não tem esse dado, né? Se ela não sabe como é que ela coleta, se ela não entende a rota do caminhão, se ela não tem um rastreador no caminhão para entender quantos quilômetros o caminhão roda para poder, antes de ir até o aterro, né? Se ele poderia otimizar isso ou não, né? A quantidade de carga, quanto tempo demora, do peso. Então a gente vê que a gente não tem dados, a gente não tem informação. Como é que você faz um planejamento sem informações e sem dados, né? Um exemplo também da educação ambiental que a gente fala, né? Como é que a gente mede aonde fazer educação ambiental, aonde desenvolver o programa, né? Você tem uma cidade setorizada, fala, pô, eu preciso desenvolver programas de educação ambiental. Como é que monitora o resultado disso depois? Aonde estão esses dados? Onde estão essas informações? Aonde eu sei que foi eficiente ou não o meu trabalho, né? Como é que eu gero essas informações? Então, isso é muito importante, né? Tem a questão de coleta, você fala de startup, né? O papel das startups nisso, né? Eu tive aí com uma equipe pensando em desenvolver algumas coisas. A gente teve várias ideias, né, para resolver. Eu acho que na universidade tem muita gente saindo aí com grandes ideias, com grandes soluções aí, né? Um exemplo é a nossa coleta, né? Quantas vezes a gente saiu de casa, pô, o lixeiro já passou, esqueci de colocar o material. Pô, coloca o material para fora de casa, o cachorro vai lá, rasga, destrói, arrebenta tudo, né? Então, será que se a gente tivesse um aplicativo de conseguisse rastrear o caminhão, pô, o caminhão está chegando, é hora de colocar o material para fora. Gera um alarmezinho. Pô, é o caminhão da coleta seletiva. Pô, eu já sei que eu tenho que botar o material reciclado. É o caminhão da coleta do orgânico, já sei que pega o reciclado. E a questão do volume é muito importante você conseguir medir isso também, né? Por exemplo, da coleta seletiva. Faço uma campanha no bairro 1, no bairro 2 e 3. O bairro 1 está funcionando legal, como é que eu sei, né? Pelo volume que eu sei que está coletando material naquele bairro. Então, eu tenho aquela informação, tem aquele dado. Então, eu sei que o bairro 3 ainda não está separando. Então, eu sei que eu tenho que intensificar o meu trabalho no bairro 3. Então, tudo isso é otimização de tempo, de custo. Então, tudo isso faz com que tenha viabilidade se você implanta, né? Então, são tecnologias que vêm, né, dentro de processo. A implantação de PEVs, né, de ponto de entrega voluntário, que eu acredito que a gente precisa pensar nisso para o futuro, né? A coleta porta a porta é uma coleta muito cara, uma coleta inviável. Tem um município que a gente trabalha que eles fazem coleta por container. Não tem coleta domiciliar. Se você colocar na porta da sua casa o material, a prefeitura não coleta. Você tem que andar 50, 100 metros para levar ela num container. Então a coleta fica mais rápida e aí a gente começa a pensar no nosso resíduo, né? Que não é simplesmente eu abrir a porta e colocar o material para fora. Então você já começa a lidar com o resíduo de outra forma, né? Você começa a lidar com o seu trabalho de outra forma. Então, até que a gente estava comentando no intervalo a questão de a gente ver valor, né, nas coisas. Como é que a gente consegue ver valor se a gente não consegue medir? Como é que a gente mede uma coisa? Como é que eu sei o meu impacto, né? Pô, se eu conseguir fazer com que tantos por cento do meu lixo vá para a reciclagem, dê uma destinação correta, qual que é o impacto positivo que eu estou causando? Né? A gente não consegue medir o impacto positivo e nem o negativo. Então, a gente ainda não enxerga valor para aquela ação, né? Então, até que mesmo faz ação, tem dificuldade, né? Tem uma ideia que a gente pensou numa época, que tem o impostômetro, né, em São Paulo, lá, quantidade de imposto que gera. Então, a cidade, às vezes, criar o reciclômetro, né, para poder entender o impacto positivo que está causando no município. Né? Pô, a gente faz um programa, eu estou salvando tantas árvores, estou diminuindo a emissão de CO2, estou causando um impacto positivo. A gente pode falar que a gente, pô, quer participar disso também. Né? Então, a gente estava até conversando a questão de criar programa. Né? A gente vai ver alguns panoramas aqui, Panorama Brasil, que fala de ações de coleta seletiva. Né? A gente vê muitos municípios que têm ação, a coleta seletiva funciona,
mas o pessoal não consegue planejar para poder melhorar e aprimorar a coleta seletiva. Eu vejo muito isso por falta de um programa, né? Então, tem coleta seletiva, tem uma cooperativa que faz a coleta, eles passam não sei quantas vezes por semana. Se você perguntar para o cidadão, ele nem sabe que tem coleta seletiva na cidade dele. Em Poços de Caldas mesmo, que é a cidade onde eu moro, tem 5 cooperativas, elas desenvolvem coleta seletiva, mas não tem um programa. Então, eu não sei o dia que passa em casa, o horário que passa em casa, eu não sei quem que está passando em casa para coletar. Eu separo meu material e simplesmente coloco ele selecionado na rua. Mas não sei se é o caminhão de lixo que está pegando, se passa um catador e coleta. Então, eu acho que muito isso é por falta de um programa, né? Até quando a gente for desenvolver um programa, acho que aí é o papel de trazer as escolas, trazer as associações de bairro, trazer as lideranças junto, porque até que a gente estava comentando, a gente perdeu um pouco esse aspecto de comunidade, né? De a gente entender que nossa casa é do portão para fora também. A gente enxerga muito isso, fechei o portão, a gente foi perdendo isso, né? De ter essa individualidade, esquecer que as ações e os resultados que a gente consegue é quando a gente pensa numa forma de comunidade, numa forma coletiva. Então, aí a gente começa a ver valor e começa a participar. Então, é necessário que, quando a gente pensa em coleta seletiva, a gente pense em criar programas de coleta seletiva, programas de arborização urbana. Então, quando eu desenvolvi um trabalho de arborização urbana, eu fui até a escola, eu criei primeiro um concurso para se escolher o nome do programa da coleta e da arborização, porque daí o pessoal se sente parte do projeto. Isso é muito importante, o pessoal entender que eles são parte do projeto. Depois a gente criou um mascote para o projeto, então a gente criou um concurso para se criar um mascote do projeto. Aí a gente foi trabalhando junto com a comunidade trazer a solução junto. Porque às vezes a gente está de longe planejando, a gente propõe uma solução que às vezes não é a melhor solução para o Toninho ali que está no bairro dele. Pô, se fizesse uma forma diferente, eu acho que daria certo. Em vez de fazer a coleta porta a porta, acho que criar um container no espaço ali, a população adere e pode participar. Então, acho que é muito importante essa questão de informação e de dados, para que a partir daí a gente consiga ter assim, um caminho para seguir, né? Porque é difícil a gente planejar sem ter dados e sem ter informação para saber a melhor solução, né? Então, acho que as cidades inteligentes aí vêm de encontro a isso, tanto a tecnologia quanto a forma de pensar a gestão, quanto a forma de pensar a comunidade também. Eu acho que é muito importante. Até a gente estava comentando que, infelizmente, a gente criou-se o hábito de jogar tudo para o poder público, de achar que tudo é problema da prefeitura, tudo é problema do órgão público resolver, e a gente esquece o nosso papel, muitas vezes, como cidadão, como sociedade, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar nessas formas, que eu acredito que a solução dos problemas também estão aí, né? Enfim, que nem a gente falou, enquanto a gente não tiver dado informação, fica difícil a gente ver a importância disso, né? O Mauro falou agora sobre arborização urbana, né? A gente está vendo agora a problemática de árvores caindo por conta do tanto de chuva, né? Que daí você entra lá em soluções inteligentes para avisar se está chegando uma enchente, se o rio está subindo, enfim, que nem o Thiago falou. Agora você comentou da arborização, existe também sensores, estão sendo criados, né? Nanosensores para serem colocados em árvores para saber se aquela envergadura dela vai fazer com que a árvore caia ou não. Então, né, as coisas vão... a gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor, né? E isso tudo faz parte de cidades inteligentes, né? É saber como você tirar uma população de um parque ou de uma área de risco, uma área que seja próxima à área verde, né? Que tem muitas casas nessas áreas, em relação à questão da arborização. Né? Então, só um ponto que eu achei que é interessante e que cabe, né? E é uma curiosidade. E a mesma coisa também os containers, né, de resíduos. Existem algumas cidades que têm aqueles que são subterrâneos, né? Que é muito legal também, porque você evita aquele monte de lixo saindo para fora. E é uma tecnologia que é utilizada a favor também do benefício ali da população. Só isso. E essa questão de container, você consegue ainda otimizar a coleta, né? Porque você consegue armazenar ali de uma forma que você diminui a periodicidade da coleta, né? Tô vendo que já virou debate aqui, né? Ficou legal, ficou dinâmico, né? Não, legal, ficou dinâmico. Aí, tá vendo? Um vai falando uma coisa, tendo uma ideia, o outro vai tendo outra ideia. Né? A Fernanda comentou. Já surgiu uma outra questão aqui, né? Isso já existe em alguns pontos, né? Mas aqui no Brasil eu desconheço, né? Dessa maneira, mas controles
de áreas de risco com sensores de inundação, né, e umidade de solo, a ponto de antever os desastres que acontecem todo início de ano. Né, deslizamento que aterra tantas pessoas, né, mata tantas pessoas e perde um bairro. Né? Então, cara, todo ano isso acontece. Não dá para antever. As pessoas... Isso, né, já é mapeado nos municípios. Já é mapeado. Uma coisa é mapear, outra coisa é o que o Mauro está comentando, ter dados plausíveis, né? Então, tá mapeado. Mas uma coisa é dados coletados para tomada de decisão. Você sabe que aquilo lá uma hora vai cair. Você avisa a população. Só isso basta? Basta? Se bastasse, já tinha resolvido o problema. Nunca mais, nunca, né? Só que dá para antever esses desastres. Vocês já ouviram falar em um caso de deslizamento de terra, onde a população foi avisada e ninguém morreu? Né? O que tem empresa que acaba, né, tendo planos de emergência, de evacuação. Mas do poder público mesmo, né, com base em dados coletados, isso não acontece. E será que é difícil, pessoal? Não é. Não é. Falta bons projetos, vontade política, né, para a gente realmente antever esses problemas. Fazer isso uma prioridade, né? Porque, infelizmente, a gente tem o costume de trabalhar depois que o problema aconteceu, né? Não de forma preventiva, né? Acho que é essa a questão de a gente começar a interpretar esses dados para trabalhar de forma preventiva, né? E não é reinventar a roda, né, pessoal? Isso já existe. Você busca quem aí de casa, aí, quem aqui presente, trabalha em empresa. A empresa é pautada em dados. As tomadas de decisão são pautadas em dados. Eu vou investir naquilo ali, vou solucionar aquele problema porque é minha prioridade. Né? Eu vou tomar aquela decisão porque, segundo esses dados aqui, a gente tem que fazer isso. São dados, pessoal, né? Então, isso realmente é trazer o que funciona no privado e aplicar um pouquinho aqui no poder público. Uma coisa que você falou que é bem legal, a questão de viabilidade econômica, né? Então, às vezes o cara fala, pô, eu vou investir em tecnologia, vou gastar um dinheiro, mas ele ainda não fez o cálculo do que ele vai otimizar, que vai retornar com aquela economia, né? Por exemplo, eu vou implantar sensor na coleta, vou ter que desenvolver aplicativo para o cidadão saber da logística da coleta. Pô, isso aí vai gastar, mas quanto que ele vai melhorar de logística? Quanto que ele vai melhorar de mão de obra? Né, de retorno. A Toninho vai participar também. Entrar na prosa aqui. A hora que fala aqui de gestão de dados, né? Que nem pode ser o nome mesmo, o Tiago falou. Eu sou de dentro de uma cooperativa e lá a gente sentiu falta desses dados porque parou de chegar material reciclável na cooperativa. Por que será? Será que é porque tinha muita gente catando na rua, muito desemprego? Será que é porque a prefeitura que faz a coleta seletiva para levar para os catadores não está fazendo um serviço legal, não está tendo uma mobilização? E aí, para gerar dados, o que eu fiz? Eu saí da cooperativa, criei uma startup, uma empresa, e comecei a levantar dados. Comecei a ir nas casas das pessoas, explicar a situação para elas, elas começaram a me pagar para fazer a coleta seletiva na casa delas, porque um benefício que elas têm é um relatório socioambiental no final do mês, falando como que quanto de árvores elas estão economizando por mês de petróleo, de matéria-prima, de repente, recursos naturais, minerais, o vidro, no caso, a areia. Então, e aí, depois de 2 anos, eu fui guardando esses dados, tenho isso tudo guardado, a gente usa isso muito numa expertise de trabalho, eu e o Mauro aqui junto. E aí, uma família de 3 pessoas consegue juntar 5 toneladas por mês de material com uma caminhonete, gastando R$500 de gasolina por mês, rodando tantos quilômetros por mês, entregando essas 5 toneladas numa cooperativa que vende esse material a média de 80 centavos o quilo, repassando 22% disso para a família que coletou na caminhonete. E a família da caminhonete explicou tudo isso para quem entrega esse material e por uma deficiência
do poder público, a conta não se pagava. Então, ele tem que ajudar a pagar essa conta porque ele quer morar nesse planeta. E aí, ele topou pagar, complementar esse custo numa gestão muito dinâmica e transparente, onde a gente fala, não, o material é vendido. Está aqui, quanto que deu de venda desse material? Mas não pagou a caminhonete e as 3 pessoas que trabalhou para que elas não tenham a profissão precarizada. A profissão de catador não tem que ganhar 1.000, 1.200 por mês. Tem que ganhar aquilo que é suficiente para ela sobreviver. E no nosso entendimento, aí tem que ser pelo menos 2.500 por mês, no mínimo. Como é que atinge tudo isso? Bom, se cada quilo de material é 60 centavos, quantos quilos eu preciso pegar na casa? Aí entrou uma outra questão. A gente não quer que aumente o volume de material para aumentar o pagamento, senão a gente vai morrer tudo junto no mundo, né? De tanto extrair recurso natural. O que a gente quer é que as pessoas reconheçam essa inteligência ligada à cidade de inteligência do trabalho e remunerem aquele catador, aquela pessoa que faz a coleta, para orientar a não geração do material e não a maior geração. Então, isso é uma inteligência que os catadores têm e às vezes não sabem que têm, até por uma falta de conhecimento de todo esse processo. Eu estou falando aqui, mas vai ser tema de uma palestra mais tarde também, onde a gente vai abrir mais detalhamento de tudo isso, inclusive falando um pouco da qualidade dos materiais também, e por que chega nessa situação. Muito bacana a participação, né? O senhor Toninho também, ele vai explanar um pouquinho mais do assunto, né, Toninho? Agora mais para o final da tarde, né? Tá aí, mas que legal, a aplicação, né? Isso que é o bacana, né? Que a gente está trazendo teoria só, é a aplicação. É isso que é bacana. Essa questão da logística, né? Que vocês estão comentando aí, né? Ou de resíduo, ou de reciclagem, né? A empresa privada já faz. Pessoal, uma curiosidade rapidinho aqui, ó, na área de inovação, na área de logística, né? Olha só, alguém já percebeu que mudou o tamanho da caixinha da cerveja da Ambev? A caixa, sabe aquelas Romarinho, as trezentinhas e tal? Alguém percebeu alguma alteração nelas? Não sei se vocês perceberam, mas as caixas novas, elas estão vindo com 23 unidades, tá? E tem um motivo para isso. Foi feito um estudo de logística, né? Onde eles queriam otimizar o processo de logística. Para quê? Obviamente, para ganhar mais dinheiro, né? A empresa privada quer ganhar dinheiro, né? E atender da mesma maneira a população. Aí chegou lá um cidadão que propôs uma reformulação na caixa de cerveja. Tá? A caixa, hoje, de cerveja, dessas trezentinhas, tem 24 lugares, certo? Eles redimensionaram a parte interna em forma de colmeia, é um hexágono agora. Por quê? Porque se você colocar um redondo dentro de um quadrado, o que sobra? Espaço. 4 pequenos espaços. Em forma de colmeia, dividido em 6 espaços, esse espaço diminui bastante, né? Aí você pega uma caixinha, pouquinho. Então, cada caixa diminuiu uma garrafa. Ela perdeu uma dimensão lateral, né, na sua largura e uma diminuição no comprimento. E a hora que você coloca tudo isso no caminhão, tá? Não sei quantificar exatamente, mas traz uma economia de X na logística de entrega de todas as. Você está comprando uma menos, beleza. Ah, mas eu quero 24. Compra uma vulsa, bota de ponta cabeça, né? Mas o problema da logística foi resolvido, foi otimizado o processo, né? Olha que curiosidade, mas eu tô comentando, né? Eu não sou alcoólatra, não, tá, pessoal? Eu gosto de tomar uma cervejinha, mas, né? Mas a ideia é justamente isso. Por que não aplicar a mesma metodologia para o poder público resolver o problema de logística, né? Então, se lá eles buscam em milímetros, cara, olha o desperdício que tem numa coleta sem base em dados, como o senhor está mencionando, né? O senhor Toninho mencionou. É isso.
O UX Não, ó, design. quem está em casa que não me viu ainda só ouviu minha voz, né? Mas o jeito que eles falaram agora da embalagem da cerveja, acontece a mesma coisa com a embalagem do chocolate. A chocolatra aqui, né? A espessura do papel de chocolate também tem diminuído. Também tem diminuído, inclusive, o tamanho, né? Mas, enfim, é só essa questão, né? De pontuar o que a sociedade vem pedindo. E eu falo, gente, tudo está na nossa mão. Se a gente não exigir, seja do poder público, seja da empresa, ou seja lá de quem for, as coisas não mudam, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Tudo é com movido para certeza. aquilo que a gente dá valor, né? É prioridade de gestão pública aquilo que a população dá valor. É prioridade do fabricante aquilo que o consumidor dá valor. Então, a partir do ponto que a gente começar a enxergar valor nas coisas, começar a falar isso para as empresas, para a prefeitura, eles vão começar a levar como prioridade, né? É o ponto de vista, né? De ponto cada de um. vista. É por isso que o esgoto foi ficando, é por isso que o resíduo foi ficando. Né? Porque a pessoa dava valor para uma praça mais arrumada, em vez de um esgoto tratado, para o asfalto na porta de gás, em vez de uma infraestrutura de tratamento de esgoto. Mas Então, é porque eu comento isso quando eu falo sobre saneamento ambiental. A gente dá descarga, a gente põe o lixo para fora, a gente não vê o que está acontecendo. sim. Então, tudo bem, eu não estou vendo, não está me doendo, né? E é isso você vê a praça, você vê o asfalto, você vê o buraco, isso você vê, você tá na tua cara ali, na sua mobilidade no dia a dia, mas essas outras coisas não. Então, por isso que é importante a gente ter todos esses dados cruzados aí para melhorar tudo Sim. junto, né? Pessoal, acho que a gente já poderia parar para almoço, né? Já são meio-dia, porque daí a gente tem a finalização do tema aí do marco regulatório, tem mais alguns slides, mais alguns temas que a gente vai abordar, né? Aí na parte da tarde a gente vai falar um pouco sobre o plano municipal, os planos de gestão de resíduos, né? Sobre algumas tecnologias para tratamento de resíduo também, e sobre um pouco do papel aí do catador e das cooperativas dentro do processo de coleta seletiva, né? E a importância deles dentro do processo. Acredito que seja isso, a gente vai dar uma pausinha agora para o almoço. Nós vamos retornar às 13 horas. Peço que todos voltem aí, a gente tem muito assunto importante aí na parte da tarde, a gente vai trazer alguns cases aí, alguns casos que é bem interessante aí, mais práticos, né? Hoje, a parte da manhã foi um pouco maçante por questão de a gente ter que falar um pouco de política, ter que falar um pouco dos artigos, mas à tarde aí o Toninho vai fazer uma apresentação bem legal aí, falando um pouco do papel e da experiência dele, a Fernanda vai estar explanando a questão dos planos municipais aí, dos planos de gestão. E nós vamos, sim, e a gente vai estar debatendo também no final aí o projeto que a gente vai aplicar aqui no município de Várzea Paulista. Tá joia, pessoal? Espero vocês aí até após o almoço, até às 13.